boa tarde. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, informou ontem, durante a sessão ordinária, que a votação da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais, encaminhada pelo Poder Executivo na semana passada, ficará para o próximo ano. Apesar disso, o parlamento vai respeitar o prazo de regime de urgência solicitado pelo Executivo para a tramitação da reforma. A presidência comunica que, em reunião dos líderes e outros deputados presentes, deliberou-se a respeito do projeto da reforma da Previdência o seguinte: a presidência distribuirá o projeto a todos os senhores deputados durante esta semana. O projeto será lido na sessão de amanhã e no dia 3 de fevereiro realizaremos uma reunião novamente com os líderes para estabelecer um calendário de tramitação cumprindo o prazo do regime de urgência, que é o regime encaminhado pelo Governo do Estado. Ficam todos os senhores deputados, então, comunicados dessa decisão do Colégio de Líderes. A Comissão de Finanças e Tributação definiu a data para a apresentação do relatório final da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual. O presidente do colegiado, o deputado Marcos Vieira, também informou sobre a realização de uma reunião extraordinária. A Comissão de Finanças e Tributação tem uma série de projetos importantes para serem votados neste fim de ano, entre eles a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual. O relator das propostas é o deputado Marcos Vieira, presidente do colegiado, que informou aos parlamentares que apresentará o relatório final das matérias na quarta-feira da semana que vem. Não haveria tempo de fazer o exame de todas elas até o dia de hoje. Então, na quarta-feira da semana que vem, já está programado a leitura do relatório conclusivo do PPA, que é o Plano Plurianual para o próximo quadriênio, e também da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para 2020. Com certeza, na quarta-feira que vem, teremos lido nesta comissão o relatório conclusivo desses dois importantes projetos de lei. Por causa do número de projetos a serem deliberados pela Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira definiu uma data para uma reunião extraordinária. No dia 12 de dezembro, às 9h30 da manhã, o colegiado vai se reunir para limpar a pauta de votações. Evidentemente que nós devemos limpar a pauta e dar condições para o presidente da Casa, o deputado Júlio Garcia, elaborar a ordem do dia da semana dos dias 17 e 18. E aí sim, finalizando dia 18, com a votação do PPA e da LOA, a Assembleia poderá entrar com tranquilidade no recesso parlamentar. O programa Antonieta de Barros iniciou uma nova programação com a primeira edição do Parlamento Jovem do PAB. Ontem, os jovens parlamentares tomaram posse. Até amanhã, eles participam de reuniões de comissões, sessões plenárias e demais atividades legislativas. Os 40 jovens deputados que participam da primeira edição do Parlamento Jovem do programa Antonieta de Barros definiram os integrantes da mesa diretora. Eleita como presidente do Parlamento Jovem do programa Antonieta de Barros, Delza Dora Souza, do Partido por uma Renovação Democrática, defendeu a criação de novos programas para inclusão na Assembleia. É um desafiador estar ocupando essa mesa porque a gente vai ter que, de alguma maneira, mesmo que de uma maneira técnica, um pouco menos discursiva, a gente vai estar representando essas pessoas que nos elegeram dentro do Parlamento Jovem Catarinense do PAB e também por estar ali levando as propostas, né, que foram colocadas já por diversos partidos. Então, a gente tem 5 partidos e todos eles trouxeram propostas que vão muito de encontro com aquilo que a gente já defende dentro do programa Antonieta de Barros. Desde outubro, os jovens estagiários da Assembleia passam por oficinas que abordam diversos temas, como formação política, importância da participação feminina e de negros nesse cenário. O objetivo foi capacitá-los para assumirem as cadeiras do Parlamento Jovem. A gestora do Núcleo de Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo, Léa Medeiros, destacou a importância da dinâmica promovida pelo programa na formação dos jovens. Viver na democracia é um aprendizado contínuo, cotidiano. E isso eles estão, aos poucos, se apropriando desse conhecimento e também colocando na prática. Quando eles vão, e eles já estão ao elaborar as proposições, por exemplo, que cada partido trouxe, eles já tiveram momentos de diálogo, de ter que algum deputado abrir mão da sua ideia para que a outra possa prevalecer. Então, é um processo pedagógico, um processo de aprendizado. Fazem parte dessa primeira edição 32 mulheres e 8 homens, que nos próximos dias conhecerão o cotidiano dos deputados, como rotina de trabalho e sessões plenárias.
A Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Assistência Social promoveu uma reunião com gestores e representantes da área. A coordenadora da frente é a deputada Luciane Carminati. A Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Assistência Social realizou um encontro com representantes da área. Esse ano, a assistência social recebeu 11 milhões de reais do governo do estado, um valor muito aquém do necessário. Gestores da assistência social há anos pedem que o estado tenha uma lei que defina um percentual de recursos para o setor. Eles estão se mobilizando e colhendo assinaturas para fazer um projeto de lei de iniciativa popular que determine o repasse de verbas gradual de 1 a 5% do ano que vem até 2030. Magno Munhoz, presidente do Colegiado de Gestores de Assistência Social, afirma que é fundamental o aumento de recursos. Hoje nós conseguimos um valor mínimo de custeio que é simplesmente para manter os serviços funcionando. Então, muitas outras ações poderiam ser feitas com relação à prevenção, à proteção básica, especial, de média e alta complexidade para poder garantir os direitos aos usuários. Na reunião da Frente Parlamentar, a deputada Luciane Carminati, coordenadora do colegiado, afirmou que fez uma emenda de 30 milhões de reais à assistência social na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual. A iniciativa para contribuir com a falta de recursos no setor, mas precisa ser aprovada para que se concretize. Se não houver esta lei de 1% aprovada, se a gente não conseguir aprovar a emenda que eu apresentei como coordenadora da Frente Parlamentar de 30 milhões para o Sistema Único da Assistência, vai faltar provavelmente recurso para esses atendimentos lá no município. E é justamente a população mais carente, porque é a população que está mais fragilizada, é a população que procura os serviços da assistência social. E você vai ver a seguir, a Assembleia Legislativa lança coletânea de livros contendo os principais direitos da pessoa com deficiência. A gente volta em instantes. A TV-AUL sempre teve um papel muito importante para a sociedade catarinense, de levar com fidelidade aquilo que é debatido, discutido, proposto pelos parlamentares a toda a nossa sociedade e tem cumprido com muita honradez durante esses 20 anos de sua existência. O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina realizou ontem a cerimônia de premiação da 12ª edição do Prêmio IMA de Jornalismo Ambiental. O objetivo é reconhecer trabalhos jornalísticos que contribuem para a preservação dos recursos naturais. O prêmio é dividido nas categorias mídia impressa, radiojornalismo, telejornalismo, internet e fotojornalismo. Na categoria Rádio-Jornalismo, Daniela Legas, jornalista da Rádio Alesc, recebeu o certificado regional com a reportagem Peixes de Água Doce, a conquista dos rios catarinenses, a truta, a nobreza dos rios gelados. O vencedor dessa categoria foi o jornalista Marcos Andrei Meller, da Rádio Peperi, de São Miguel do Oeste, com a reportagem Consciências Queimadas. Deputados aprovam lei que institui a Semana da Conscientização sobre a Esquizofrenia. A ideia é inserir o tema na comunidade como um todo, evidenciando a esquizofrenia e ampliando o conhecimento para contribuir para o fim do preconceito e a discriminação às pessoas com o transtorno. Foi aprovado em plenário um projeto de lei de autoria da deputada Luciane Carminati, que institui e inclui no calendário oficial do Estado a Semana da Conscientização sobre a Esquizofrenia. Na justificativa, a parlamentar lembra que a esquizofrenia é um dos principais transtornos mentais da atualidade, acometendo 1% da população em idade jovem, entre 15 e 35 anos de idade. Apesar de não ter cura, o tratamento adequado pode ajudar a pessoa a se estabilizar e voltar a ter uma vida normal.
que a gente quer do dia 20 a 27 de maio de cada ano é justamente estabelecer esse calendário para que as escolas, para que as entidades, de uma forma geral possam trabalhar esse tema e vencer esses preconceitos para que, inclusive, essas pessoas possam ter qualidade de vida. Durante a sessão, os deputados também aprovaram um projeto de lei complementar que regulamenta o estágio de estudantes na Defensoria Pública de Santa Catarina. A entidade poderá fornecer estágios para estudantes do ensino médio, para estudantes de graduação e para bacharéis matriculados em cursos de pós-graduação em áreas que tenham afinidade com as atividades da Defensoria Pública. A Assembleia Legislativa lançou uma coletânea de livros contendo os principais direitos da pessoa com deficiência e um painel com informações e estatísticas sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, foi marcado na Assembleia Legislativa pelo lançamento de uma coletânea de 3 livros que reúnem os principais direitos da pessoa com deficiência, incluindo as legislações brasileira e estadual de inclusão. Foi uma iniciativa do Parlamento catarinense com o apoio de várias instituições ligadas ao atendimento desse público. Na mesma cerimônia, a Assembleia lançou o informativo do projeto Alesc Inclusiva, que vai chamar pessoas com deficiência para o programa de estágio do Poder Legislativo Estadual. Também foi realizado o lançamento de um painel de informações e estatísticas sobre as pessoas com deficiência no mercado de trabalho em Santa Catarina. É o Radar CIT, da Secretaria Nacional de Inspeção do Trabalho. Os dados estão na internet, reunidos no endereço cit.trabalho.gov.br/radar, onde é possível conhecer os números da inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, como o cumprimento das cotas, o déficit de vagas e a porcentagem de emprego. O lançamento do site foi feito pela auditora fiscal do trabalho, Luciana Sanz de Carvalho, do Ministério da Economia. Ela coordena em Santa Catarina o projeto de inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Essas informações são mais para orientar políticas públicas, orientar o judiciário catarinense e brasileiro, no sentido de mostrar que há muitas pessoas com deficiência, um universo enorme de pessoas com deficiência e que, infelizmente, ainda não conseguiram sequer cumprir uma cota que representa um número muito ínfimo de acordo com esse universo de pessoas com deficiência, né? Santa Catarina tem 1,5 milhão de pessoas com deficiência, o que equivale a 22% da população. Conforme dados do Relatório Anual de Informações Sociais, de janeiro de 2014 a junho de 2019, foram criados no estado 8.648 empregos para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. É o estado com maior crescimento na inclusão nos últimos 2 anos. Uma lei estadual determina que empresas com 100 ou mais funcionários devem destinar entre 2% e 5% das vagas, dependendo do total de empregados, para pessoas com deficiência. Em Santa Catarina, há aproximadamente 1.800 empresas que se enquadram na legislação. Destas, 610 cumprem ou estão acima da cota mínima exigida. A cerimônia, realizada no plenarinho, contou com a participação de representantes de diversas entidades que atendem as pessoas com deficiência no estado e deputados integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que trabalha para aumentar a inclusão e promover o evento. Este dia é um marco, né? Nós temos que ter conhecimento da legislação, abrir espaço no mercado de trabalho. Ele é um passo importante no caminho da inclusão e para que as pessoas com deficiência possam se integrar definitivamente. Eu vejo o mercado de trabalho como uma integração definitiva da pessoa com deficiência na sociedade. Isso vem reforçar a nossa preocupação de uma rede solidária que tem que cumprir o que está previsto dentro da Constituição e das leis, para que as pessoas, hoje, em número de quase
meio milhão de pessoas, 440 mil pessoas, pudessem ter um local de trabalho. E o seu Quidinho, ex-vereador de Bombinhas, recebeu ontem aqui no Parlamento uma moção de aplauso pelos serviços prestados à comunidade. A deputada Paulinha foi autora do requerimento para a moção de aplauso a Euclides Machado Garcia Filho, conhecido como seu Quidinho. Foi vereador da antiga Porto Belo de Bombinhas por 3 mandatos. Ficou conhecido por ajudar as pessoas que chegavam à cidade e não tinham onde morar. Ele tinha um coração tão bom que chegava uma pessoa na nossa cidade, não tinha onde morar, ele dizia, vem cá meu filho, vou te dar um pedacinho de terra para tu fazer a tua casa. E assim ele ajudou a constituir todo um bairro. O Quidinho é um homem assim que tem tanta grandeza de alma, tanta humildade. Eu costumo dizer que ele nos ensina muito mais do que pelas palavras, pelo exemplo. Sabe que aquela pessoa que te ensina pelo exemplo, pelo jeito de ser. Então é por isso que ele merecia esse carinho. Os nossos vereadores, a vereadora Márcia apresentou uma proposição lá em Bombinhas e me fez essa indicação. E hoje eu tenho a alegria de poder entregar essa homenagem a um homem tão generoso. Seu Quidinho é tímido, mas ficou bastante emocionado com a homenagem do parlamento. Porque assim, a gente veio de uma família muito pobre, muito carente, precisava de tudo, né? E a gente, quando teve uma condição que Deus me deu, que eu pude ajudar os próximos, eu fiquei muito feliz de ajudar. Assim, a gente... Maravilhoso, seu Quidinho. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Mais notícias você confere às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.